Há muito tempo que o ser humano tem buscado compreender a si mesmo e o mundo ao seu redor. Filósofos antigos como Sócrates e Platão dedicaram suas vidas à investigação da natureza da realidade, da ética e do conhecimento. A imagem de um filósofo grego em uma ágora, envolvido em um debate fervoroso, é emblemática dessa era de questionamento profundo e incessante. Sócrates, por exemplo, vagava pelas ruas de Atenas questionando os transeuntes sobre suas crenças, incentivando-os a examinar a vida com mais profundidade. Ele acreditava que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. O compromisso desses filósofos com a verdade e a sabedoria era tão profundo que muitos estavam dispostos a sacrificar suas próprias vidas por seus princípios, como foi o caso de Sócrates, condenado à morte por suas ideias. Hoje, vivemos em um mundo repleto de distrações. A tecnologia nos oferece acesso instantâneo a uma quantidade imensurável de informações, mas, paradoxalmente, parece reduzir nossa capacidade de reflexão profunda. A sensação é de que pensamos menos, ou pelo menos, de que pensamos de maneira diferente. Com a popularização das redes sociais, aplicativos e entretenimento digital, muitos de nós nos tornamos consumidores passivos de conteúdo, em vez de participantes ativos em nossa própria cognição. O tempo que poderia ser dedicado à reflexão é frequentemente preenchido com a navegação incessante e superficial, criando uma cultura de gratificação instantânea que pouco incentiva a contemplação prolongada. Comparar a modernidade com a antiguidade, no que diz respeito ao pensamento, levanta questões fundamentais sobre a natureza do próprio pensar. Enquanto os antigos filósofos usavam o diálogo e a meditação como ferramentas principais, nós, modernos, frequentemente recorremos a buscas rápidas no Google e a leituras superficiais. A filosofia clássica exigia uma imersão total e um compromisso com a verdade que muitas vezes está ausente nas abordagens modernas. O tempo e a paciência dedicados aos diálogos socráticos ou às meditações de Marco Aurélio contrastam com a busca frenética por respostas rápidas e fáceis nos dias de hoje. No passado, a educação era uma jornada rigorosa de aprendizado e desenvolvimento pessoal. Platão, em sua academia, promovia uma educação que visava a formação de cidadãos completos, capazes de pensar criticamente e de agir de acordo com princípios éticos. A educação não era vista apenas como um meio para obter emprego, mas como um fim em si mesma, voltada para o aprimoramento do caráter e da alma. Hoje, a educação muitas vezes prioriza a memorização e a obtenção de resultados imediatos, em detrimento da verdadeira compreensão e da capacidade de questionar e criticar o conhecimento recebido. Esta mudança reflete uma sociedade que valoriza a eficiência e a produtividade sobre a profundidade e a sabedoria. A velocidade com que vivemos atualmente pode ser um fator determinante para essa mudança na forma de pensar. A era da informação nos bombardeia com dados incessantes, dificultando a pausa necessária para a reflexão. A reflexão profunda exige tempo, um luxo que parece cada vez mais raro em nossa sociedade acelerada. A pressão para estar constantemente produtivo e conectado cria um ambiente onde o tempo para o pensamento introspectivo e a contemplação é severamente reduzido. Os filósofos antigos, em contraste, viviam em um ritmo de vida que permitia e até encorajava a reflexão contínua e deliberada sobre questões profundas. Apesar disso, não se pode afirmar categoricamente que pensamos menos hoje. Talvez pensemos de formas diferentes, adaptando nosso pensamento às demandas de um mundo em constante mudança. A questão não é apenas quantitativa, mas também qualitativa. O pensamento profundo pode estar sendo substituído por uma espécie de pensamento fragmentado, onde múltiplas tarefas competem por nossa atenção, impedindo-nos de focar profundamente em uma única ideia ou problema. Esta fragmentação do pensamento
pode levar a uma superficialidade nas conclusões e na compreensão, mas também pode ser vista como uma adaptação às exigências de uma era de informação. Os filósofos antigos tinham uma clara separação entre o tempo de trabalho e o tempo de reflexão. As tardes dedicadas ao ócio criativo eram vistas como essenciais para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Na sociedade moderna, essa separação é cada vez mais tênue, com o trabalho e o lazer se confundindo, muitas vezes em detrimento da verdadeira reflexão. O conceito de ócio produtivo, tão valorizado pelos antigos, parece estar se perdendo na busca incessante por produtividade. A prática de dedicar tempo ao ócio contemplativo, onde a mente pode vagar livremente e gerar novas ideias, é algo que precisa ser resgatado para cultivarmos uma reflexão mais profunda. Além disso, a filosofia na antiguidade era frequentemente uma atividade comunitária. Os diálogos socráticos são um exemplo clássico de como a interação com os outros era crucial para o desenvolvimento do pensamento filosófico. Hoje, o pensamento muitas vezes ocorre de maneira isolada, exacerbado pelo uso de tecnologias individuais. O ambiente de discussão e debate, onde as ideias são testadas e refinadas através do confronto com perspectivas diversas, é menos prevalente. A falta de interação significativa pode levar a um pensamento menos robusto e mais suscetível a erros não desafiados. Resgatar a prática dos diálogos filosóficos poderia enriquecer nosso pensamento contemporâneo. Outro aspecto a ser considerado é a natureza dos problemas que enfrentamos. Os antigos se debruçavam sobre questões existenciais, éticas e metafísicas que, apesar de universais, eram relativamente constantes. Na modernidade, enfrentamos problemas novos e complexos, como a crise climática e as questões éticas da inteligência artificial. Essas novas questões exigem um tipo de pensamento que combina profundidade filosófica com conhecimento técnico e científico. A interseção entre diferentes campos do saber é necessária para abordar as complexidades do mundo moderno, e a filosofia pode oferecer uma base crítica para essas interseções. A complexidade do mundo moderno pode exigir novos modos de pensar. Pensadores contemporâneos como Michel Foucault e Hannah Arendt exploraram formas de pensamento que lidam com as intricadas estruturas de poder e as nuances das ações humanas. Foucault, por exemplo, investigou como o poder e o conhecimento se interrelacionam, enquanto Arendt analisou a natureza da ação política e a banalidade do mal. A reflexão na modernidade pode ser mais especializada e fragmentada, mas não necessariamente menos profunda. Essas novas abordagens filosóficas refletem a necessidade de entender e criticar as estruturas complexas que moldam nossas vidas. A tecnologia, embora muitas vezes vista como uma distração, também pode ser uma ferramenta poderosa para o pensamento. Plataformas online e redes sociais permitem a troca de ideias e a discussão de temas filosóficos com uma amplitude nunca antes vista. Contudo, a qualidade dessas interações nem sempre corresponde ao seu alcance. O anonimato e a superficialidade das redes sociais podem impedir discussões profundas e construtivas. No entanto, quando usadas de maneira consciente e deliberada, essas tecnologias podem facilitar a conexão entre pensadores de todo o mundo, enriquecendo o debate filosófico e promovendo a colaboração intelectual. A reflexão moderna é frequentemente marcada por uma sensação de urgência. As crises globais e as rápidas mudanças tecnológicas pressionam os indivíduos a pensar e agir rapidamente. Esta urgência pode, paradoxalmente, estimular uma profundidade de pensamento que busca soluções inovadoras para problemas sem precedentes. A necessidade de respostas rápidas e eficazes pode incentivar uma forma de pensamento ágil e adaptável, mas que ainda assim exige uma base sólida de reflexão crítica e ética.
A capacidade de equilibrar a velocidade com a profundidade é um desafio central para o pensamento filosófico contemporâneo. A filosofia na antiguidade estava profundamente conectada com a busca pela verdade e a compreensão da natureza humana. Na modernidade, a verdade é frequentemente vista como relativa e a compreensão do ser humano é multifacetada, influenciada por diversas disciplinas, como a psicologia e a sociologia. A interdisciplinaridade tem enriquecido nossa compreensão da condição humana, mas também tem desafiado as noções tradicionais de verdade absoluta. O relativismo e a pluralidade de perspectivas podem dificultar a formação de consensos, mas também oferecem uma visão mais rica e complexa da realidade humana. A capacidade de pensar criticamente continua sendo uma habilidade essencial. Apesar das mudanças na forma como pensamos, a necessidade de questionar, analisar e compreender permanece inalterada. O pensamento crítico é a ponte entre a sabedoria antiga e a complexidade moderna. Sem ele, corremos o risco de nos tornarmos vítimas de informações falsas e manipulações. A educação para o pensamento crítico deve ser priorizada em todos os níveis, capacitando os indivíduos a navegar por um mundo repleto de complexidade e ambiguidade, com discernimento e clareza. Além disso, a globalização tem permitido um intercâmbio cultural que enriquece o pensamento filosófico. As ideias não são mais confinadas a uma região ou a uma cultura específica. Esse intercâmbio pode gerar novas perspectivas e enriquecer a reflexão, embora também possa diluir a intensidade do pensamento individual. A diversidade de ideias e culturas pode desafiar preconceitos e expandir horizontes, mas requer uma disposição para ouvir e integrar diferentes pontos de vista. A globalização filosófica pode ser uma fonte de renovação intelectual e de diálogo intercultural enriquecedor. O papel do filósofo moderno também se transformou. Antes, filósofos eram vistos como sábios isolados do mundo prático. Hoje, muitos filósofos estão engajados ativamente em questões sociais e políticas, aplicando suas reflexões para influenciar mudanças concretas na sociedade. Filósofos como Roger Scruton exemplificam essa tendência, usando suas plataformas para abordar questões de cultura, identidade e tradição. A filosofia aplicada às questões práticas do mundo real demonstra sua relevância contínua e sua capacidade de orientar a ação ética e política. Apesar de todos os avanços, a sensação de superficialidade no pensamento moderno persiste. Talvez essa sensação seja uma reação ao ritmo frenético da vida contemporânea, que muitas vezes nos impede de dedicar o tempo necessário à contemplação profunda. A busca por um equilíbrio entre produtividade e reflexão é um desafio constante. Resgatar práticas antigas de meditação e contemplação pode ser uma resposta para a superficialidade percebida. Ao encontrar tempo para a quietude e a introspecção, podemos cultivar uma reflexão mais profunda e significativa, mesmo em meio às pressões da modernidade. A meditação e outras práticas contemplativas têm ressurgido como formas de combater essa superficialidade. Muitas pessoas buscam na meditação uma maneira de desacelerar e reestabelecer uma conexão com o pensamento profundo, em lembrança às práticas antigas de reflexão. Essas práticas podem proporcionar uma pausa necessária para a mente, permitindo que ela se recupere do bombardeio constante de estímulos e encontre um espaço para a verdadeira contemplação. A popularidade crescente da técnica mindfulness, ou atenção plena, e de retiros de silêncio, são testemunhos de uma busca coletiva por profundidade e significado. No final, a questão de se pensamos menos hoje do que na antiguidade talvez seja mal formulada. A verdadeira questão pode ser como utilizamos nosso tempo e nossa atenção em um mundo que demanda constantemente ambos. A reflexão profunda continua possível,
mas exige esforço e intenção. A capacidade de criar espaços para a contemplação e a introspecção em nossas vidas modernas pode ser a chave para manter a profundidade do pensamento em um mundo em rápida mudança. O desafio é encontrar um equilíbrio que permita a produtividade sem sacrificar a sabedoria e a compreensão. Mas, será que estamos dispostos a fazer esse esforço? Estamos prontos para reavaliar nossas prioridades e redescobrir o valor da reflexão profunda em meio ao caos moderno? Talvez a verdadeira sabedoria esteja em equilibrar o antigo e o novo, encontrando um caminho que honre nossa capacidade inata de pensar e refletir profundamente. A provocação final nos chama a uma ação consciente, repensar nossas rotinas, nossos hábitos e nossas prioridades para que possamos cultivar uma vida de reflexão significativa e de sabedoria duradoura. Obrigado pela atenção e até a próxima.